Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Next Level, um podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Paul Barramonde, sou Head Global de Supply Chain, especialista em recolocação e transição de carreira e host deste programa, que eu construí com um único objetivo, que é trazer histórias que vão inspirar a sua carreira. Hoje, o programa ele não é especial, ele é muito mais do que especial. Eu costumo trazer diversos executivos para poder falar aqui, mas hoje eu não estou trazendo um executivo. Estou trazendo um dos mentores da minha carreira, um dos principais mentores, um dos caras que mais me ajudou a crescer profissionalmente, uma inspiração. E vou falar para você, hoje eu estou um pouco nervoso, porque trazer um cara desse nível para conversar aqui, porque a gente tem alguns mentores ao longo da vida e eu tenho a honra de ele não só ser meu mentor, mas ele ser o meu amigo. Então, vai ser um programa muito especial, mas antes eu vou pedir para você não se esquecer de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar, que isso nos ajuda a trazer cada vez mais histórias inspiradoras, como a do Robert Pavani, Financial Sustainability Footprint, responsável por uma grande operação numa grande multinacional aqui no Brasil, passou por grandes empresas, eu tive a honra de trabalhar com ele e hoje, falando um pouquinho dessa trajetória, das dificuldades que ele passou, das provações, tomadas de decisão, que é o objetivo desse programa, mostrar para você que só chega lá quem tá fazendo, quem tá no campo de batalha. Meu irmão, obrigado. Não sei como te agradecer por você estar aqui. Eu que tenho que agradecer, pô, prazer imenso. É uma história bacana nossa, né? Uns 17 anos atrás, Por mais ou aí. menos, né? Então, prazer imenso e é até difícil falar depois do que você falou, porque na realidade eu tenho uma admiração muito grande por você. Nos bastidores a gente já conversou muito sobre isso. Então, aprendi muito contigo e venho aprendendo. Em meia hora de conversa, uma hora, eu peguei várias dicas, então acho que vai ser um dia bastante importante para a gente trocar. Porque acho que no final do dia é isso, né? A gente só aprende quando a gente troca. Então, Exatamente. quem está muito feliz sou eu, e não feliz só com tudo, com toda a história, tudo que a gente construiu e veio construindo junto, mas com a sua trajetória e de ver aonde você chegou, o empresário que você se tornou, com as empresas que você tem e o que você vem fazendo, não só para você, porque quando a gente conversa, eu vejo o quanto você agrega para as pessoas, porque no final do dia é isso, né? Para a gente brilhar, a gente precisa fazer com que muitas pessoas brilhem. Então, não precisa ter uma luz natural. Se as pessoas brilharem ao nosso lado, o nosso brilho vai ser natural. Então, bacana estar aqui, muito feliz. Honrado Vai ser um demais, dia cara. interessante para nós. Ou se vai, um programa mais do que especial, e por um motivo. Ah, eu comecei a minha carreira quando eu me formei em engenharia e foi muito difícil sair de uma empresa pequena para ir para uma grande multinacional. Só que eu fiquei 5 anos numa empresa pequena e aí eu cheguei nessa multinacional com uma visão diferente. E foram pessoas como o Robert que me ajudou a ter a visão que eu tenho hoje. Então, se eu cheguei até onde eu cheguei é porque eu aprendi muito com ele. E aí eu queria explorar um pouquinho esse ponto. Eu conheço a sua trajetória, a gente já conversou muito sobre isso, mas me conta um pouquinho como tudo isso aconteceu. Você é engenheiro de formação, Sim, começou sua carreira também, cara, muito jovem, indo em empresas, mas sempre com uma visão à frente, cara. Você era um dos caras que eu tinha mais referência, assim, de sempre tá pensando, cara, alguns passos lá na frente. Mas como é que isso aconteceu, cara? Como é que essa voracidade, essa sua vontade de fazer acontecer, nasceu? eu tive a sorte de iniciar muito cedo, e bacana a gente estar falando isso, porque a gente estava falando da sua filha, o quanto você a instrui, a ajuda, ela sempre está contigo, e ela tem apenas 11 anos, 11 anos. certo? E você vai entender o quanto você vai construir a Dominique quando você tiver mais velho. Você vai ver onde ela chegou, mas isso é muito do que você fez, o quanto você soltou. Que hoje a gente tem muito aquela questão do jovem, ele acaba não trabalhando, ele acaba, né, se eu não me engano, 16 anos que começa a trabalhar e tal, mas você já está dando essa oportunidade. Eu tive essa oportunidade quando eu tinha 8 anos, meu pai tinha um bar. Engraçado falar bar, mas é barzão mesmo, copo sujo. Era um bar familiar, ia gente, todo mundo, inclusive com família, mas era um lugar bem simples, uma família bem simples, e eu ajudei meu pai desde os 8 anos. E aí, quando eu tinha 13 anos,
um tio meu me ofereceu para ir trabalhar numa multinacional. Eu tenho 43 hoje. Naquela época, com 14 anos, já podia iniciar. Mas ele não sabia que eu tinha 13. Ele falou pro meu pai, vou levar ele trabalhar. Meu pai falou, leva, minha mãe. Ok. E eu fui trabalhar e eu não, nem podia. Só que depois que eu tinha entrado, já também não dava mais para sair. Logo, eu fiz 14 anos e fiquei nessa multinacional. E foi aí que tudo começou. Então, eu perdi muito dessa juventude, mas eu ganhei muito na questão pessoal. E isso foi muito bom. Óbvio, tudo tem, você ganha e você perde. Então, perdi um pouco da juventude, mas ganhei a oportunidade de trabalhar cedo. E se eu não tivesse iniciado naquele momento, por isso que eu até faço um paralelo da Dominique. Se eu não tivesse iniciado cedo, eu não sei para qual caminho eu iria, mas poderia não ter sido um caminho tão bom, tão próspero. Então, isso me possibilitou a trabalhar já numa multinacional com 13 anos de idade. E depois disso, né, a trajetória acabou vindo naturalmente. Depois eu tive a oportunidade. Aí eu saí, fase do exército, 17 anos era desligar automaticamente. E aí depois não servi o exército, acabei entrando numa segunda multinacional. A primeira era bem longe de casa, era 1h30. Eu com 13 anos de idade, 1h30 viajando de busão. E voltava mais 1h30, estudava, mas tudo isso faz parte da vida. E é bom, viu? E aí depois eu fui para uma segunda multinacional, e aí eu já estava mais na fase de entrar para a faculdade, e isso me levou para trabalhar mais a faculdade, mais na área de engenharia, que eu trabalhava na engenharia de produto, mas eu trabalhava com desenho, estruturação técnica do produto, uma função bem simples, mas já com uma visão mais de engenharia. E acabei fazendo engenharia dentro dessa multinacional, e depois de um determinado tempo, essa empresa teve um recall muito grande, cortou grande parte dos funcionários e eu fui um deles. Foram 200 pessoas em uma batelada só. E eu fui junto, só que eu dei a sorte de sair de lá e ir para uma outra empresa já como estagiário. Todas as empresas que eu trabalhei, eu dei sorte de ser, não sei se é sorte, se é bom ou ruim, mas tudo multinacional de grande porte. E essa empresa que eu fui como estagiário, eu acabei tendo a sorte de conhecer um cara, que na época ele era o meu supervisor da área, e ele era um cara muito bom. Ele tinha na época uns 26 anos, eu tinha uns 20, 22 anos. Tinha 22. E ele era um grande líder, então ele acabou me ensinando muito nessa fase que era uma fase crucial. E o que veio daí para frente foi bom. Então, o que trilhou, né, respondendo a sua pergunta, foi o que aconteceu lá atrás, foi o que me moldou, né? Então foi ali que fez eu ganhar musculatura. Acho que é mais ou menos esse o início da trajetória, né? É basicamente Connecting the Dots de Steve Jobs, quando ele vai para Stanford e vai fazer aquele discurso, ele fala às vezes como uma coisa se conecta, né? Como você comentou, a gente não tem como prever a ação futura, mas o que você está fazendo hoje em algum momento vai surtir frutos e vai te levar para um caminho. Comecei cedo como você, 13 anos, pegando o ônibus sozinho, coisa que hoje não é impensável, né? Uma criança pegar ônibus como a gente fazia no passado, hoje está muito mais perigoso. Mas perdi muito da infância, mas ganhei em outros pontos, que é o fato de você estar crescendo ali profissionalmente. Mas você tem uma visão muito particular de carreira, e eu queria trazer esse ponto. Logo quando eu te conheci, você já tinha passado por grandes multinacionais. Então foi muito bacana porque você começou cedo em multinacional, já tinha passado por algumas coisas. Quando eu cheguei era a minha primeira multinacional, que eu vinha de uma empresa familiar. E você já tinha uma visão estratégica, porque quando você trabalha numa empresa familiar de dono, você faz tudo e você não tem aquela coisa compartimentalizada. Uhum. E aí você está numa multinacional, você tem vários compartimentos e você tem que atuar de uma forma um pouco mais estratégica, para não falar política, que tem muita gente que não gosta do termo político, mas de uma forma estratégica, criando Isso faz pontes, criando parte. conexões. Uhum. E você já te conheci com essa visão. E você teve essa visão muito cedo. Como é que se deu essa construção do que lá atrás você não sabia que seria o Robert de hoje que te trouxe até aqui? Bom, do ponto que a gente se conheceu, foi um ponto bem interessante na minha vida, que eu estava me tornando engenheiro ainda, né? É um engenheiro muito ruim, mas já é um engenheiro, né? Engenheiro lá que está É iniciando o início ruim de com o carreira. diploma, né? Não, ruim com diploma, né? É uma construção, né? E naquele momento eu lembro que algumas coisas importantes me chamavam a atenção. Como eu passei por algumas empresas consolidadas e estruturadas, uma coisa que as empresas têm muito são KPIs. Quando a gente trabalhou na mesma empresa e não tinha KPI. Então, se eu não sei onde eu estou, eu não sei para onde eu vou. Como dizia nosso chefe Araújo, né? Onde que eu estou, para onde que eu vou.
né? E qual o caminho que eu preciso seguir? Então, isso não era claro para nós. Então, mesmo muito jovem, nós éramos na época, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi construir KPIs e os planos por trás, né? E são coisas simples e básicas, mas que você faz e dá um grande resultado. Então, ali, o resultado começou a aparecer e nos alçou para novos áreas. Acho que foi disruptivo para nós dois naquela época, né? Então, e daquele momento em diante, né, nas empresas que eu passei, essa questão do KPI sempre foi muito marcante para mim. Inclusive, na última empresa que eu trabalhei, eu tive o mesmo problema lá. Só que lá a questão era um pouco mais estrutural. Depois a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas quando eu cheguei lá, não tinha KPI. E aí eu era responsável por qualidade desde o fornecedor até o cliente. Então, todas as áreas de qualidade. Como que eu enxergo a qualidade se eu não tenho KPI? Então, isso ajuda a gente chegar num próximo nível, o next level, né? Exatamente. E foi ali que eu aprendi. Eu vim de uma empresa que não tinha KPIs. Eu participei da implementação da ISO 9001, onde não tinham KPIs. E aí eu fui aprender a importância dos KPIs num nível um pouco mais não vou dizer simples, porque a ISO 9001 não é simples, mas não tão criteriosa quanto uma ISO TS, que requer um nível de olhar para o KPI diferente. E aí foi interessante, porque eu obtive essa visão, aí o Robert deixou essa empresa e eu fui agraciado de ele não só deixar a empresa, como ele fazer o handover para mim. E um dos pontos que o Robert ele é mestre em trabalhar com pessoas boas, não que eu seja bom, mas ele sabe escolher quem ele vai deixar no pipeline de liderança dele. E realmente ele preparou a base. E aí chegou um momento em que você estava crescendo e tudo aconteceu na nossa vida muito rápido ali na ZF. Uhum, Você cresceu rápido ali. sim, Eu saí de júnior para sênior em apenas 2 anos por conta deste cara trabalhando aqui. bem. Ele foi o responsável por me ajudar nessa trajetória. E aí você saiu de uma multinacional para ir para uma grande montadora. Montadora. Mas aí nós estamos falando de assim, o sonho de muitas pessoas trabalhar numa montadora e você teve uma jornada longa lá. Uhum. Saiu de uma empresa que fornece para eles, saiu de um lado para ir para o outro. E aí você enfrentou outros tipos de desafio. Como é que foi essa jornada? Bom, primeiro vou voltar no ponto anterior. A gente sempre precisa pensar numa sucessão. E olhando, normalmente com as cartas que você tem, quando a gente pensa numa sucessão natural, você avalia o perfil, avalia as competências e olhando o perfil que você tinha alguns pontos fortes que você tinha que era fácil de trabalhar para o resultado ser rápido. Então, olhando o Paul, eu sabia que ia acontecer. Então, foi muito fácil deixar um sucessor. E eu costumo dizer, não é dizer, eu trabalho isso. Eu olho para pessoas melhor do que eu. Não adianta eu olhar para uma pessoa que eu querer dominar sempre a área como um todo e não ter uma pessoa melhor que eu. Isso não vai me colocar num outro nível. Então, você era um cara que eu não tinha dúvida que ia dar mais resultado do que eu dei. Então, eu cheguei até um determinado ponto, eu estruturei a área que nós éramos responsáveis e você levou para um lugar muito melhor. Acho que esse é um ponto bem importante. E aí, pulando, né, da ZF, e aí fui para a montadora. Na montadora, foi uma história bem interessante. Foi um período de 13 anos, com muito aprendizado, mas pouco crescimento. Montadora, ela funciona de uma forma diferente. E de verdade, eu não me encaixei. Eu não queria ter ido para a montadora. Aconteceu pelo conjunto, pela situação no todo, fui, mas não era um desejo. Eu vejo que as pessoas, eu tenho desejo de trabalhar nessa montadora, nessa, nessa. Não era o que eu tinha em mente. O que eu tinha em mente era trabalhar numa empresa em que eu desse o resultado, independente de onde fosse. Mas eu fui com muito amor e muita vontade e me dei muito bem. Porém, foi um período de bastante aprendizado, mas estagnação. E aí foi que vieram algumas surpresas. Engraçado falar isso, mas vou fazer um parênteses, vamos dar Por umas favor, voltas aí, por né? favor. Acho que o primeiro ponto, e eu aprendi isso, tem um cara chamado Ricardo Basaglia, o Baza. Eu tive o privilégio e tenho de conhecer pessoalmente, encontro ele em alguns momentos, nós temos alguns amigos em comuns, e uma vez eu fui na palestra do Baza, tem muitos anos atrás, sei lá, tem uns 15, 20 anos atrás, e eu aprendi uma coisa com ele, você é a média das 5 pessoas que você passa mais tempo. Mas na época que ele falou isso, ninguém falava, foi o primeiro cara que eu vi falando isso. Não sei se veio dele ou da onde surgiu isso. E aquilo fez eu refletir, falar, pô, preciso estar
com pessoas que vão me levar para um outro nível. Mas o nível não é de empresa, de dinheiro. Para mim é nível de prosperidade. E ser próspero, dinheiro, para mim é a última linha. Prosperidade não tem nada a ver com grana no meu conceito. E aí eu, na GM, muitos anos, trabalhando dentro da montadora e tal, e a minha esposa chegou um dia para mim e falou, tem alguma coisa errada com você? Eu falei, como assim? Ela falou, a média das pessoas que você trabalha, todos eles são muito mais prósperos, melhores que você. Mas ela falou num bom sentido, que realmente as pessoas com quem eu estava diariamente, elas eram muito boas, em todos os aspectos. Pessoas prósperas, iluminadas, etc. Falei, ok. Aí ela falou uma vez, ela falou a segunda, falei, e aí? Acho que ela não aguentou mais falar, ela falou, preciso resolver isso. Pegou um livro, entregou para mim, falou, ó, tô esse livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie. Dale Carnegie. Bom, era o coach da minha esposa, precisava melhorar. E aí li de cabo a rabo, e realmente esse livro mudou minha vida e me alçou para novos ares, porque realmente ele abriu os horizontes. E a partir desse momento falei, preciso mudar. E aí você começa com pequenas mudanças. Você não muda uma cultura de um dia para a noite, mas você vai mudando comportamento, atitude, até você se moldar. E no meio desse caminho, uma outra coisa que ela também me deu um coach, ela falou, eu vejo seus amigos, né? Vou falar de religião, mas mais religiosos e tal. E aí? Falei, tá bom, deixa eu entender o que eles fazem. E fui entender, e aí acabei pegando algumas dicas. Eu falei, mas eu vou fazer diferente. Deixa eu ler o Manual da Vida. Vou na fonte. Vou na fonte. E a Bíblia? Você pegou o pipape da vida e falou assim, eu vou chegar lá. Pipape, não é? E aí eu conheço hoje a Bíblia de cabo a rabo, já li algumas vezes, continuo, leio todo dia. E esse foi o momento de virada, porque eu achava que eu estava trabalhando para crescer, trabalhando pelo dinheiro, mas estava tudo errado, então estava o caminho errado. Quando eu peguei a Bíblia e falei, opa, a vida é diferente, fiz todas as correções que eu podia e continuo corrigindo, né? Que a correção é contínua, com uma melhoria contínua. Então, eu leio todo dia, aprendo e pratico para eu melhorar a cada dia. E esse foi o momento da virada, porque chegou num determinado momento, eu procurei muito tempo sair da montadora. E não conseguia, a montadora estava dentro de mim. E eu precisava de uma virada. E como que eu ia conseguir essa virada? Era sem fazer nada. Todo o tempo que eu tentei, eu não consegui. A hora que eu parei, as coisas aconteceram naturalmente. Então, acho que a gente corre muito atrás do que não devemos correr. Então, essa foi uma mudança de rota que eu fiz aí. Anota esse livro, que é o maior livro de networking que você pode ler na sua vida, e não só de networking, como de tudo, que é o do Dale Carnegie. A Bíblia, não preciso nem comentar, importantíssimo para você. E eu vou falar para você que é uma transformação muito grande que aconteceu com o Robert ao longo dessa jornada. Mas eu tenho uma história que eu queria contar, que como as coisas acontecem na vida e muitas vezes a gente não percebe. Quando o Robert foi para essa grande montadora, ele tentou me levar. Eu contei essa história para ele na semana passada, Verdade. ele não sabia dessa história. Ele tentou me levar. E já estava tudo certo. Ele me ligou e falou o seguinte: é só você não fazer nenhuma M. Você tá aqui dentro. Tá bom. Ele não seria o meu chefe, era uma outra pessoa, tinha um supervisor, ia trabalhar junto com ele. Nós já tínhamos os planos de continuar trabalhando junto. Bom, fui para essa entrevista, fiz a entrevista. Aí o cara chegou para mim, falou para mim, e eu agradeço ele todos os dias. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele foi um dos caras que mais me ajudou através de você, porque ele falou o seguinte: pô, eu não vou te contratar. Ali, na entrevista, eu já saí dali com a negativa. E eu fiquei assustado. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Você é muito ansioso. E se você entrar aqui nessa montadora, a sua ansiedade vai te gerar um problema de saúde e eu não vou fazer isso com você porque você é amigo do Robert. E no futuro você vai me agradecer. E agradeço a ele muito, porque a partir dali eu comecei o meu desenvolvimento espiritual, pessoal, inteligência emocional.
E se não fosse isso, talvez eu tivesse entrado, tivesse ficado 6 meses, tivesse se desligado. E o meu nervosismo era porque, como eu queria trabalhar com o Robert novamente, eu estava ali ansioso e nervoso para não falar nada que fosse. A pessoa chegasse e falasse assim: nossa, cara, você me indicou o cara tão bom, o cara chegou aqui, ele, né? Desculpa, cagou tudo. E então foi um ponto muito importante da minha trajetória, que às vezes a gente fica muito, e aí é um dos pontos que eu quero trazer, que é do deserto, que é um dos pontos que, no momento que o seu sonho ali, porque eu tinha o sonho de trabalhar numa grande montadora, que você vê ali que não vai acontecer, você fica decepcionado e você começa a colocar culpa em tudo, porque não deu certo, qual que é o meu problema, e você só vai entender depois o quanto aquilo foi importante, e foi o primeiro, foi a negativa que eu tive, que foi muito importante. E aí você se transformou pessoalmente, começou a passar pelos seus processos. E a gente sabe que quando a E gente pelo vê. deserto. É isso que eu vou trazer. Na hora que você começa a se aproximar, estudar e se aproximar de Deus, algumas coisas começam a acontecer na Sim. nossa vida. Para ver se realmente você vai continuar nesse caminho ou se você vai desistir ao longo dessa jornada. E você passou por algo muito interessante que eu queria que você compartilhasse aqui com a Vamos lá. gente. História boa essa. Bom, esse é um ponto importante, né? O deserto, ele faz parte. E quando você está nele, dê graças. Agradeça por você estar no deserto. Você vai saber que você está no deserto. Aceita esse deserto. Então, vamos lá. No momento em que eu comecei a mudança e as coisas começaram a melhorar, e ainda eu estava na montadora, me fizeram uma proposta, e aí que é interessante. Enquanto eu procurei, nada surgiu. Quando eu não procurei, me fizeram uma proposta, mas assim, eu tenho a vaga, ela é sua, e assim, a vaga era melhor do que eu esperava, os benefícios, tudo. Inclusive com a mudança para o interior, que era algo que na época eu tinha muito interesse. E quando vem de Deus, você não tem resistência. Quando alguma coisa não é para ser, você vai ter resistência. Então, essa daí caiu perfeito. Legal, vamos embora. Aceitei a vaga. E foi muito interessante, porque do primeiro dia ao meu último dia nessa empresa, foi paulada todo dia. Mas isso não é ruim, isso moldou. E o que aconteceu? Então, logo do início, muita paulada, muitos problemas por todos os lados. E você acaba não entendendo por que tem tanto problema, o que está acontecendo. E acho que 1 ano e meio depois que eu entrei, um amigo meu me ligou e falou o seguinte: falou, olha, eu tenho 3 semanas que eu estou para te ligar e esse cara trabalhou comigo na montadora. Agradeço ele de coração, até hoje. E esse cara falou: tem 3 semanas que eu tô pra te ligar, mas eu não tinha coragem. E hoje eu resolvi te ligar. Falei: tranquilo, fala aí. Vamos lá, vai vir uma paulada, né? Ele falou: você foi contratado para ser demitido. Eu falei: como assim? Ele falou: vão te mandar embora. Eu falei: agora entendi o que você falou. E eu sei quem que foi e eu imagino todo o cenário. Obrigado por avisar e fica tranquilo que as 3 semanas que você demorou foi bom, porque a pessoa que tinha esse plano foi demitida há pouco tempo também, que eu imagino quem seja, porque por tudo que eu tinha passado, eu estava entendendo o cenário. E é engraçado porque isso é uma história de filme, né? A gente vê muito em filme, em livro, mas, pô, como não existe ser contratado para ser demitido? E era óbvio, porque eu, para essa empresa, eu atendi a empresa. Então eu acho que era um problema, né? Devia ser crica, ruim, alguma coisa acontecia. Para a empresa anterior que eu trabalhava era bom, o resultado era bom, mas para que eu atendia não era. Então eles me contrataram, iria me demitir. Ele me falou, eu acreditei, mas eu precisava tirar a prova dos 30. E aí eu fiz entrevista com 3 pessoas que eu vi, as 3 que eu perguntei, todo mundo sabia da história dentro da empresa, e só eu que não sabia. E aí foi interessante, porque eu aceitei aquilo lá. E eu sabia que era um período de aprendizado, porque eu já tinha mentalizado, eu sabia que Deus tinha me colocado lá. Quando Deus coloca, ele não vai te envergonhar. Não tinha como dar errado. E como que eu sabia disso? Porque o resultado antes de mim era muito ruim. E depois que eu entrei, o resultado, assim, foi muito bom. Então, vou dar um exemplo. A média de reclamação oficial com cliente. 7 reclamação por mês, era a média oficial. Quando eu saí de lá, eu entreguei com 3,2. E o cara que eu deixei lá é muito melhor do que eu, e eu vou trazer esse cara aqui para você bater um papo qualquer dia. Esse cara deve estar com 2,2 ou 1,7 de média. O cara é muito melhor do que eu. E ele foi meu sucessor. Então, o cara que eu escolhi, treinei.
Entre outros indicadores, e tudo isso como uma construção, e aí a gente vai falar um pouco depois de estratégia, de liderança e tal, isso é bem legal. Tudo vem com um planejamento e uma estratégia e as coisas acontecem. Mas eu já te falei, apesar de você não ter concordado, eu atribuo esse resultado muito bom com a mão de Deus. Porque por mais que você faça, eu naturalmente não tinha como dar aquele resultado. E tem uma coisa interessante, que antes de eu aceitar a vaga e antes de ir para lá, eu sonhei que um cara estaria trabalhando no meu time. E eu acredito muito em sonhos. Naquela época eu não acreditava. Hoje para mim é bem diferente. Eu não acreditava, mas eu sonhei e falei para minha esposa. E acabou que eu entrei nessa empresa e a primeira coisa que eu fiz foi trazer esse cara para o meu time. Em uma semana eu tinha acertado a offer e um mês ele estava no meu time. Ele já era da empresa, ele só era do outro departamento. E esse cara que me sucedeu. E ele está lá, está muito bem, o resultado fantástico. Então, eu atribuo aonde Deus me colocou com o resultado que eu tive. E aí, assim, esse era parte do deserto, mas ele não terminou aí, porque uma das pessoas que estavam lá estava fora. E quando voltou, ela me tirou e me colocou numa outra região. E eu fiquei 5 meses longe da minha família. Então, quando eu achei que eu estava no deserto e o deserto estava passando e as coisas iam melhorar, ele acabou piorando e foi uma surpresa para mim. Porque como o meu resultado foi muito bom, isso me alçou a falar com o CEO da empresa. Então eu fiz a apresentação para o CEO e o CEO gostou do resultado e me colocou para falar com o número 2, que era o CEO global dessa empresa. É a terceira ou quarta maior empresa do mundo, essa empresa. Hein? E eu estava num plano de sucessão, tudo certinho. E esse cara voltou e a primeira coisa que ele me fez, ele me colocou numa outra função, que é o famoso cair para cima, né? Cair para Exatamente. cima e é bonito, né? Quando você vê nos outros, também não acredita. Pô, caiu para cima, é bonito falar. Pô, cai para cima. O ponto positivo, por isso que eu falo que Deus nunca vai nos envergonhar, né? Eu não fui mandado embora. O cara não teve força de mandar embora porque eu estava amarrado com um nível mais alto da empresa e tinha um plano de sucessão. Então ele me jogou para cima, só que ele me tirou da região. Então ele me colocou num deserto pior, que é ficar longe da família, o que é dolorido. Ali foi um deserto. 5 meses sem família, eu só os via de final de semana, mas ali eu fiz algumas coisas interessantes. Primeiro, jejum de 5 dias, só água e café sem açúcar. E o resultado do jejum. Mas por que você fez o jejum? Pelo desespero? Não, só queria proximidade. Não pedi nada no meu jejum. Não pedi emprego, não pedi nada, pedi proximidade. E engraçado, né? Porque minha esposa, eu já tinha morado, então, a cidade de São Bernardo, já morava em São Bernardo, mudei para o interior Limeira e a proposta era para voltar para São Bernardo. E aí a proposta era boa. E quando eles falaram a proposta, eu liguei para minha esposa: Ô amor, tudo bem? São Bernardo, a proposta é boa, vem? Ela falou: não. Foi um não só. Só expliquei as consequências que poderia acontecer e falei: ok, então vamos enfrentar o deserto. Mas acabou que depois desses 5 meses, recebi uma ligação de uma pessoa que eu não trabalhava, tinha 22 anos, mas aí um outro ponto importante, você vê, foi o primeiro cara que eu citei no início da nossa conversa. Em toda empresa que eu passei, eu usei ele como referência, tudo que ele fez, tudo que ele me ensinou, e eu sempre falei desse cara. Então a gente atrai muito o que a gente mentaliza. E esse cara, ele estava na minha cabeça e é o cara que eu trabalho com ele até hoje. E vou até falar o nome, chama Júlio Bertolini. Para mim é um orgulho, é um cara que só agrega. E acho que eu falei tanto ao longo da minha jornada no nome dele para todo mundo, e eu tinha muito orgulho de falar dele, que ele acabou me ligando e acabou dando certo para eu voltar. Tô falando bastante, né, Paul? Você me ajuda aí, porque é muita Não, história para é contar. espetacular. Primeiro que é muito engraçado, porque você referenciou sua esposa como seu coach, e no momento em que um coach fala não, você acata. Não tem como, porque ela Não, é não. a sua É a base referência, para né? A mim. sua base. E é muito complicado quando você tem uma pessoa que, teoricamente, você está em dúvida se é um sim ou não, mas você imagina que seja um sim por conta de todo o cenário e as consequências. E aí, quando vem o não e você fala, opa, mais uma aprovação. Então, eu sei como isso
é desafiador, mas ao mesmo tempo você só vai entender o resultado lá na frente. E as conexões, né? Um cara do início da sua carreira que você mentalizou, só para vocês terem uma ideia, história curiosa, fazia um bom tempo que a gente não se falava. Foi muito engraçado que o Robert estava algumas semanas para me ligar. A minha esposa Isso é bom. sonhou com ele no dia seguinte, e falei isso para ele, eu me arrepiei inteiro porque no dia seguinte ele me ligou e foi aonde a gente, né, voltou num contato mais próximo. Então, dessa parte de como tudo isso se conecta, né? E como essas energias se conectam. Mas esse é um bom ponto importante. Desculpa te Não, cortar. mas jamais, por favor. Porque eu falei com o Paul algumas vezes, eu vinha falando. Depois da GM eu tentei contratar ele de novo, não consegui, esse homem é difícil. Ainda você tava no Difícil. deserto, tentou me levar pro deserto Tentei junto também. levar. Não, e engraçado, porque e de verdade, eu queria te levar porque eu sabia que o seu resultado ia ser melhor que o meu. E acabou que você não indo, e eu vejo que a sua decisão foi melhor, você se deu muito. Já te falei sobre isso, você se deu muito bem, mas as pessoas que eu coloquei, todas elas me passaram. Oi, você vê que legal? Então as coisas aconteceram. Mas aí, em algumas vezes, eu vim falando com o Paul e aí, sei lá, alguns meses atrás, eu vim, Paul, preciso falar com o Paul. E aí um dia eu mandei um WhatsApp para ele. Ô, Paul, tudo bem? Saudades, como você tá? Como que está a esposa? Como que tá a filha? E aí ele me mandou uma mensagem emocionado e falou, Robert, você não vai acreditar. Falei com a Cíntia agora e ela acabou de falar que tinha sonhado com você. A Cíntia, a esposa do Paul, que a gente também se conhece tem muito tempo, um amor. E que legal, né, Pra Paul? você ver como as coisas se Como se conectam, cara. Essa conecta, né? coisa assim, desde o início da sua carreira, você já vem trazendo algumas coisas. Essa parte de ele tentar me levar foi uma das decisões mais difíceis pra mim, porque eu não falo não pro Robert, tenho uma vontade ainda a gente trabalhar junto e ele sabe Bom, disso, e eu falo isso sempre. Só que ele me colocou numa situação onde eu estava ali no pipeline também para uma posição global, e foi uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar na minha carreira, que foi falar não para um mentor que desde sempre a gente está trabalhando, né, para juntos fazer um trabalho, porque a gente se complementa em N situações falando profissionalmente. É, Você teve que fazer algumas mudanças ao longo da sua jornada. É, a gente tem um perfil muito parecido, né? De resultado, de fazer acontecer, de querer crescer e tudo mais. E você passou por algumas situações onde você teve que, às vezes, tomar uma decisão que você não sentia que tinha que tomar essa decisão. Você falou que o seu drive não é dinheiro. E eu gosto de fazer essa pergunta para quem senta aqui. Qual foi o fator principal para o Robert tomar a decisão? qual decisão De fazer a mudança. de fazer De ir, mudança? de voltar. Porque, por exemplo, você caiu para cima. Você poderia ter falado não. Você falou assim, não. Esse é um ponto É importante. esse ponto que eu quero Não, explorar. pergunta importante. Engraçado, porque quando eles me ofereceram, né, na realidade, para ir para São Bernardo, né? Falar vir, porque nós estamos perto de São Bernardo aqui, mas para ir para São Bernardo, estando em Limeira, no primeiro momento, a primeira pergunta que eu fiz quais são as outras possibilidades, né? E aí eles falaram, se você não aceitar essa, a gente vai pensar em outras, ou seja, não tinha muita possibilidade. Era uma oportunidade boa, mas em teoria única. E eu não conseguiria ficar onde eu estava. Já tinham fechado a porta. Então, falei, ok, me dá um tempo. De verdade, para os 3 caras que estavam comigo na sala, eu falei, eu vou falar com Deus, depois com a minha esposa, e isso era uma sexta-feira. Na segunda eu volto com a resposta. E nisso eu saí, tranquilo, em paz, de verdade em paz. E aí eu fui procurar esse cara que hoje ele herdou minha posição. E ele é um cara mais jovem do que eu. E eu gosto de pessoas. Eu tenho sempre coach mais velho e coach mais jovem, além da minha esposa. Importante, ela não pode faltar. Não, minha esposa é um anjo, eu não posso reclamar. Acho que mulher é tudo na nossa vida, né? E, e aí eu fui falar com ele. E ele, no ato, assim, ele é um cara fantástico. Eu amo esse cara, muito parceiro, gente boa. A parceria que eu tenho contigo, eu tenho com ele, só para você entender. E aí ele falou para mim, se fosse eu, falava para me mandar embora na hora. Mas aí eu falei para ele, mas eu não vou fazer isso. Não senti que é isso. Ele falou, se fosse eu, e eu sempre acatei muito o que ele falou, mas falei, essa daí não. Eu fui para casa, orei, falei com Deus, falei com a minha esposa.
E aí eu voltei e falei sim. Então, e aí por que sim, né? Eu entendia que eu precisava passar por aquilo. Tem algumas coisas na vida que a gente não vai ter resposta. E você tem que ir, você tem que entender o que acontece, o que pode vir. Poderia ter vindo boas coisas, como poderia não. E acabou que foi muito legal, porque eu peguei uma situação muito ruim. Onde eles me mandaram, eles realmente precisavam de mim. E eu ajudei muito. E engraçado que nós tínhamos muitos problemas nessa fábrica, mas muito. Chegamos a ter 19 reclamações oficiais da mesma cliente em um mês e no outro 18. E aí nós construímos um plano para 5, 4, 3, 2, 1, 0. E o plano deu certo. Então, aprendi muito. Então, tem decisões que são difíceis, mas elas são importantes. E aí, por isso que eu falo, né? Então, eu fui para o deserto, e a decisão foi minha. Fiquei no deserto, minha decisão, e saí do deserto, mas tem um ponto bem importante. Todas as vezes que eu procurei, não encontrei nada. Quando Deus mandou, eu não tive esforço nas minhas movimentações. Então, acho que o que eu enxergo hoje é que essa construção foi natural e eu precisava passar pelo problema. Você não consegue ganhar músculo se não for Cara, fazer genial. musculação. Olha que interessante. Tem um livro do Hermann Hesse, que eu peguei por indicação do Leandro, do administradores.com. Livro pequenininho, fininho, que chama Siddhartha, do Hermann Hesse. No final, tem uma parte do livro que ele fala o seguinte: quando você está obstinado por uma meta e você só enxerga ela, você não vai encontrar. A única forma de você atingir uma meta é você aproveitar a jornada, o que está ao entorno e esquecer dessa meta. Porque aí você se abre para o mundo. Que é basicamente o que você comentou aqui. Eu falo assim, eu estou buscando muito e nada acontece, mas quando eu paro de buscar e começo a me conectar, as coisas elas vão começar a fluir. Por que eu quis trazer isso? Primeiro porque assim, eu lido com muitas pessoas ao longo da minha jornada e eu vejo quantas pessoas elas estão insatisfeitas, infelizes, com burnout, por situações que estão ocorrendo na vida dela. Quando eu falo para ela, e eu já passei por várias provações, algumas delas, quando eu fui transferido para a China, minha esposa descobriu que tinha um câncer. Então eu já estava com a viagem marcada, eu não pude ficar no tratamento dela. As pessoas não sabem dessa história. Mas foi uma situação onde eu estava num país sem falar inglês, sozinho e com a minha esposa em tratamento, sem saber se ela iria comigo. E às vezes a gente começa a se questionar por que com a gente. E conversando com o Robert, vendo a trajetória dele, eu vejo que a gente nunca vai entender quando a gente está imerso no problema, mas quando a gente sai e confia, a coisa começa a fluir. E esse deserto que você passou, esses 5 meses, poxa, você voltou para uma cidade que você morava, com pessoas e amigos que são da região, com toda uma estrutura mais longe da sua família, porque sua esposa disse que não. Eu vou fazer essa pergunta porque eu passei por isso lá na China. Como é que foram esses 5 meses na sua cabeça?